Oi pessoal, muito boa tarde. Estamos aqui novamente no nosso segundo vídeo. Mais uma vez, lembrando que eu não sou doutor, mas sou doutor, ou seja, eu não sou médico, né, que se atribui o título de doutor, mas sou um profissional com mestrado e doutorado na área de materiais e tenho muito interesse nessa questão de saúde, porque eu me aproprio das informações que esses vários influenciadores médicos com milhares e até milhões de seguidores disponibilizam aqui o tempo todo. O assunto de hoje vai ser um assunto controverso, esse primeiro vídeo técnico vai ser um assunto controverso, mas é muito importante. E o assunto é água. E por que ele é tão importante assim? Antigamente eu bebia água, acho que todos vocês, provavelmente até hoje também bebem, considerando uma coisa relativamente corriqueira, né? Eu bebo água porque eu sinto sede, porque realmente ela é importante para a saúde. Não é? Eu acho que esse é o nível básico da informação que eu tinha, provavelmente vocês também talvez tenham até esse momento, muitos certamente não, mas a maioria talvez seja por aí. Entretanto, influenciadores médicos, sendo o que começou a falar sobre esse assunto há muito tempo, foi o cardiologista Laí Ribeiro. Ele considera a água não é simplesmente um veículo que compõe o plasma, mas é o principal nutriente do corpo. Então a água é considerada um nutriente do corpo. E daí começou uma discussão sobre essa questão da água ser alcalina, não ser alcalina, e da importância de se consumir a água alcalina. Por que isso se dá? Ora, é simples. A água que nós consumimos em casa, quando você abre a bica, ou passa no filtro de carvão ativado, o que você tem ali é uma água com um pH. O pH é a medida do caráter ácido ou do caráter alcalino de um meio. No caso da água, é o caráter, o pH abaixo de 7 é o pH ácido e o pH acima de 7 é o pH básico. Então, se considera, por exemplo, que refrigerante, que é eminentemente água, tem em torno de 90 ou 95% de água, dependendo do refrigerante, o pH está em torno de 2,5 mais ou menos, a 3 no máximo. Lembrando que o ácido acético, o popular vinagre, ele também tem pH em torno de 3, ou seja, o pH do refrigerante é exatamente igual a um pH de vinagre. Então a premissa dessa história de água é o seguinte, é que se você bebe água ou refrigerante com esses pHs tão básicos, tão baixos, isso vai te proporcionar um malefício à saúde. E por que isso acontece? E aí eu já estou falando que esses médicos todos falam. É muito básico também, mas poucas pessoas sabem. Não é? Quando se mede o pH de um recém-nascido, ou um pH de todos nós, não é? O pH sanguíneo, ele gira aproximadamente no ponto neutro do pH, ou seja, em torno de 7. Na verdade, fica ligeiramente básico, entre 7,36 a 7,48, aí vai depender um pouco da literatura que você consulte nesse nível específico, mas está nessa faixa. E por que o corpo coloca o pH do sangue nessa faixa? Porque acima do pH 7 é muito mais difícil de qualquer patógeno, ou seja, uma bactéria, um vírus, ou um fungo, ou um outro parasita, prosperar. Então o corpo ele já faz uma proteção e o pH do sangue ele é ligeiramente maior do que 7. Okay? A natureza muito sábia, ela fez dessa forma. E quando nós consumimos água comum, que está o pH em torno de 5,5 6, aqui na minha casa o pH é 5,5, aqui em Niterói, não chega nem a 6. Ou então, quando se bebe um refrigerante, você estaria a princípio fazendo um malefício imenso, já que a água seria aquele nutriente e aquele veículo majoritário no próprio sangue, ou seja, estaria dificultando, na verdade, o sangue em manter ou chegar naquele pH nessa faixa que eu falei, nessa faixa ligeiramente básica. E essa então é a motivação aí do Laí Ribeiro, do Dayan Siebra
e de alguns outros que acreditam nessa premissa sugerirem então que as pessoas produzam a sua água alcalina em casa e consumam. Tá? E aí mora a questão, né? Porque essas pessoas, elas falam, esses médicos influenciadores, eles falam para 1 milhão, 2, 3, 4 milhões, como o Siebra fala. Ele tem mais de 4 milhões de seguidores. Então, ele tem uma receita para a gente produzir a nossa água cristalina. Eu, por exemplo, eu posso pegar a receita, acreditar piamente nela, fazer e começar a tomar. Acho que muita gente deve ter feito isso. Eu sou chato, né? Porque eu sou um pesquisador. Então, eu fui realmente verificar isso. E como eu falei para vocês, a minha intenção é justamente essa. Se eu estou aqui consumindo informação, eu quero consumir informação de qualidade, informação que eu realmente confie e que realmente vai me trazer, então, benefício. Ora, se eu parto da premissa que o meu sangue é ligeiramente básico, ou seja, alcalino, no pH 7,36 a 7,48, e alguém diz que se eu fizer uma água, eu vou ficar com um pH em torno de 8, 9, eu gostaria de verificar isso. Eu, provavelmente vocês não, mas eu sim. E esse é o relato que eu faço aqui, tá? Nós verificamos aí a receita de bolo que o Dayan Siebra, que eu reputo aqui, um excelente profissional, as informações dele são fantásticas, tá? Eu assisto a maioria dos vídeos que ele publica aqui no YouTube, não tenho nenhuma restrição com relação à seriedade do trabalho dele, nada disso. Entretanto, eu sou um cara que vou verificar, e essa, na verdade, é a fundamentação aqui desse espaço do canal do doutor JC, que não é doutor, mas que é doutor. Então, nós vamos ter agora um ligeiro briefing. Esse briefing agora é composto por em torno de 3 minutos de um condensado de 3 vídeos. Um vídeo do Siebra defendendo aí a questão da água alcalina e dando a receita dele, tá, para a água alcalina. Um outro vídeo de um outro médico contestando a história da utilização da água alcalina e se ela realmente deve ser bebida ou não. E no final eu vou dizer o porquê que ele contesta. Olá, eu me chamo Dayan Siebra e hoje vamos falar aqui para você que está em casa sobre o poder da água alcalina. Nesse vídeo eu vou mostrar para você como você pode produzir a tua água alcalina em casa. O sangue tem pH de 7,35 a 7,45 mais ou menos. Mas a água, quanto mais alcalina melhor. 8, 9, quanto mais alto melhor. E olha só, você vai precisar de 4 ingredientes. Primeiro, bicarbonato. Segundo, sal rosa. Terceiro, cloreto de magnésio. Quarto, um limão. Então você vai pegar 20 litros d'água e vai misturar uma colher de chá de bicarbonato, outra colher de chá de cloreto de magnésio, outra colher de chá de sal rosa. E depois de tudo isso, você espreme um limão em toda essa quantidade de água. Tá aí a tua água alcalina. Eu sou o Dr. Fernando Lemos e neste vídeo eu quero lhe falar sobre as mentiras que lhe contaram sobre a água alcalina. Sobre essas dietas alcalinizantes ou água alcalina é para mudar o pH do organismo, consequentemente para mudar o pH sanguíneo. E nada modifica este pH referindo-se em relação à dieta. Nem comida, nem água, nem suco, nem limão. Por quê? Porque o corpo, através dos rins e através do pulmão, ele tem um mecanismo muito poderoso para não deixar que nada altere para mais ou altere para menos esse pH. Eu tenho um desafio para você. Passa a partir da manhã a ingerir 2 litros de água por dia. Faz isso por 10 dias. Você vai ver que todas as suas dores vão sumir. Só que você não pode ingerir a água pura, como você conhece. Quando você ingere água, se você ingerir só água, você acaba espoliando minerais do seu corpo. Então você tem que ingerir sal.
Se você quiser melhorar a sua saúde, a primeira coisa que você tem que fazer é ingerir mais água. E concomitantemente à água, você ingere mais sal. Então, geralmente, você coloca uma colher de sal integral, uma colher de café. Então, você pega uma colherzinha de café, põe num litro de sal integral, põe num litro d'água. E você toma aquele litro d'água durante o dia. Se você quer tomar 2 litros, põe 2 colherzinhas. É muito simples. Aí você vai se hidratar. Só isso aí já faz uma diferença enorme